O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. Olá, seja bem-vindo. Graça e paz do Senhor possa estar com todos. Espero que todos estejam entusiasmados. Mais um dia que o Senhor nos concedeu. É motivo de nós louvarmos a Deus porque muitos descansaram. Amigos, nós estamos aqui cada dia para estudarmos o livro Grande Conflito e através desse livro conhecermos a história do passado, vermos o presente e termos a visão do futuro que está diante de nós. E, acima de tudo, com este livro queremos nos encorajar e nos fortalecermos no Senhor, fortalecermos-nos no Senhor. Eu quero convidar-te a nós orarmos para nós darmos a continuação do nosso estudo de ontem. Deus amado e eterno Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado por mais um dia que tu nos concedes vida e saúde. E aqui estamos para estudar, dar continuação ao estudo da tua palavra. Queremos pedir que o teu Espírito possa operar na nossa mente e a tua palavra seja bênção para nós. Fique conosco, nos encoraje e nos fortalece na fé. Suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ontem, meu querido amigo, nós estudamos sobre 2 quadros que fizeram uma obra extraordinária na cidade de Praga. Hoje vamos ver o que resultou desses 2 quadros. É por isso que o nosso tema de hoje é Praga é interditada. E aqui nos diz que, depois daqueles quadros serem publicados, notícias foram levadas a Roma. E Hus foi logo chamado a comparecer perante o Papa. Não é? Bem, não era Hus quem pintou o quadro, uma vez que depois que ele viu aquele cenário, ele percebeu o caráter do papado, como nós vimos ontem, ele decidiu começar a expor os erros do papado e a revelar a verdade ao povo. E essas notícias chegaram a Roma. Obedecer este chamado seria expor-se à morte certa, porque eles não poupavam. O rei e a rainha da Boêmia, a universidade, membros da nobreza e oficiais do governo uniram-se num apelo ao pontífice para que fosse permitido a Hus permanecer em Praga e responder por uma delegação. Foi uma negociação que tentaram fazer para poupar a vida do servo de Deus. Em vez de atender ao pedido, o Papa procedeu ao processo e condenação de Hus, declarando então achar-se interditada a cidade de Praga. Veja, meus amigos, o poderio que a igreja tinha no passado e que em breve voltará a ter, porque as nações, conforme diz a profecia de Apocalipse 17, darão poder ao papado. A profecia de Apocalipse 13 também nos aponta isso, que a segunda besta, que representa os Estados Unidos, dará poder à primeira besta. Tinha tanto poder a igreja que até interditavam a cidade. O que eles fizeram? O que o papado fez? Naquela época, esta sentença despertava alarma geral. O povo considerava o Papa como representante de Deus, possuindo as chaves do inferno e do céu e possuindo o poder para invocar juízos. Isto era o que era ensinado. E então o povo temia qualquer édito, qualquer decreto que viria da Roma. Eles acreditavam que até que o Papa fosse servido remover a excomunhão, os mortos eram excluídos das moradas das bem-aventuranças. O Papa tinha tanto poder que até aquele que já está morto, ele poderia fazer remover com apenas um decreto dele. Isto conota mesmo o aspecto divino, não é? Porque Deus tem o poder de ressuscitar um morto, fazer mover, mas um homem. Todos os serviços religiosos foram suspensos. As igrejas foram fechadas
Celebravam-se os casamentos nos pátios das igrejas, os mortos eram sepultados sem ritos, em fossos ou no campo. A cidade de Praga encheu-se de tumulto. Uma classe numerosa denunciou Hus e exigiu que ele fosse entregue a Roma. Pronto, nós sabemos que nessas questões há sempre aqueles que, com medo de não serem prejudicados, atacam aquele que está do lado da verdade. E brevemente veremos isso. Quando o poder papal tomar o controle completo do mundo, muitos vão denunciar os que serão obedientes aos princípios de Deus e vão procurar entregar esses para serem destruídos. Então, para acalmar a tempestade, o reformador retirou-se por algum tempo à sua aldeia natal, sua cidade onde ele nasceu. Ele não cessou seus labores, mas viajou pelos territórios circunjacentes, pregando a multidões ávidas, pregando a palavra do Senhor. Ele fez aquilo que Jesus havia recomendado. Quando somos perseguidos numa cidade, devemos ir a outros lugares onde haja corações prontos para ouvir a palavra do Senhor. Quando serenou a excitação em Praga, ou se retornou a fim de continuar a pregação da palavra de Deus. Seus inimigos eram poderosos, mas a rainha e muitos nobres eram amigos e o povo em grande parte o apoiava. Graças a Deus que havia esse núcleo que estava firme, que estava do lado da verdade e fez com que, naquele momento, o servo de Deus não caísse ainda nas mãos do sistema. Hus estivera sozinho em seus labores. Agora, Jerônimo uniu-se à sua obra, ou à obra da reforma. Daí em diante, os dois estiveram ligados durante toda a vida e na morte não deveriam ser separados. Quando as qualidades que constituem a verdadeira força de caráter, Hus era o maior. Hus tinha uma qualidade de caráter um pouco superior a Jerônimo. Jerônimo, com verdadeira humildade, se apercebia do valor do outro e cedia aos seus conselhos. Isto é muito bom quando nós percebemos que tem alguém que tem um caráter um pouco mais nobre do que eu. Sejamos humildes em ouvir os seus conselhos, andar, mas às vezes o orgulho nos sobressalta. Mas Jerônimo, ele era um homem humilde. Ele, quando reconheceu que Hus tinha um caráter mais nobre, ele aceitava os conselhos. Sob o trabalho unido de ambos, a reforma estendeu-se rapidamente. Deus permitiu que grande luz resplandecesse no espírito daqueles homens escolhidos, revelando-lhes muitos dos erros de Roma. Mas eles não receberam toda a luz que devia ser dada ao mundo. Deus não trabalha dessa forma. Ele sempre vai conosco passo a passo. Como a palavra do Senhor diz lá em Pedro, que a luz da verdade é como a luz na aurora. Ela vai brilhando pouco a pouco até chegar a ser dia. Assim, Deus estava guiando as pessoas para fora das trevas do romanismo. E Ele os guiou passo a passo conforme podiam suportar. Se fosse apresentada como o completo fulgor do sol do meio-dia para os que durante muito tempo permaneceram em trevas, teria feito com que se desviassem. É assim. É por essa razão que nós temos que ir passo a passo no conhecimento da palavra do Senhor. Existem pessoas que querem conhecer tudo de uma vez, mas Deus não funciona desta forma. Portanto, Ele, Deus, a revelou pouco a pouco à medida que podia ser percebida ou recebida pelo povo. À medida que o povo crescia no conhecimento, então novas luzes chegavam para que, ou eram desvendadas, para que pudessem compreender o caráter de Deus e o caráter do inimigo. Enquanto isso persistia o cisma na igreja, 3 papas contendiam agora pela supremacia. Olha, a divindade no céu é um trio de 3 pessoas. E a palavra do Senhor diz que nunca contenderam pela supremacia. Antes, pelo contrário, todo o ser da divindade apresenta sempre humildade. Por isso que Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Agora, aqueles que se diziam ser representantes de Cristo
o vigário de Cristo, estavam contendendo pela supremacia. Sua luta encheu a cristandade de tumulto, porque não se via isso no paganismo. No mundo pagão não se vê isso. E no cristianismo, aqueles que diziam ser a luz, aqueles que diziam ser representantes, estavam contendendo pela supremacia. Não contentes em lançar anátemas uns contra os outros, recorriam à compra de armas e à contratação de soldados para fazer guerra. É claro que necessitavam de dinheiro e, para arranjá-lo, os dons, ofícios e bênçãos da igreja eram oferecidos à venda. Então, eles ofereciam bênçãos, ofícios ou trabalho que era feito à igreja, as missas e por aí fora. Tudo era comprado para poder terem dinheiro para comprar armas e de contratar soldados para se confrontarem um contra o outro. Meus amigos, será que nós compreendemos realmente o caráter do papado, o caráter que funciona nesse sistema? Muitos têm agarrado a esse sistema, têm olhado a esse sistema como a moral do mundo, como a solução dos problemas desse mundo. Os políticos se curvam para esse sistema e as religiões estão se unindo. A semana passada houve a inauguração dos 3 templos que foram feitos para a unidade das religiões. Será que estão compreendendo o caráter desse sistema? Brevemente, o mundo conhecerá quem é o papado novamente. A história já nos disse o que foi o passado, mas mesmo assim, muitos estão ignorando. Mas em breve nós sentiremos na pele o que é esse sistema. Por isso, meu querido amigo, eu te convido e quero te dizer que estudar aqui conosco cada dia é fundamental. Por isso, não perca essa oportunidade. Deus está chamando cada um de nós. Através do estudo do livro Grande Conflito, Deus está revelando a cada um de nós o caminho que devemos seguir. De que lado nós estaremos nele. Em breve o mundo estará dividido entre 2 lados. Aqueles que vão obedecer o sistema e aqueles que vão permanecer do lado de Jesus. Que você e eu possamos, através desse estudo, conhecer bem o caráter do sistema papal e tomarmos a nossa decisão de estar do lado de Cristo. Eu quero convidar-te a orar e amanhã, lembrando-te que teremos a continuação desse estudo. Vamos ver o que aconteceu posteriormente com a vida desses 2 heróis que lutaram até a morte. Vamos orar. Deus amado, eterno Pai, nosso Senhor, nosso Pai, obrigado porque a vitória da verdade é certa. Pode parecer que o inimigo tem poder, pode parecer que o inimigo está prevalecendo, mas a verdade sempre vai prevalecer. Santo Deus, ajuda-nos a tomar a nossa decisão. E através desse estudo, desvenda a cada pessoa que ouve esses estudos, que acompanha, o verdadeiro caráter desse sistema que está tomando controle do mundo novamente. E que cada um possa tomar a decisão de ficar do lado da verdade, mesmo que temos que passar pela morte. Fique conosco o dia de hoje e dirija os nossos passos na jornada rumo ao lar. Suplicamos e agradecemos com perdão das nossas culpas em nome de Jesus. Amém. Prezado amigo, amanhã nós continuaremos a estudar, como já havia dito, vamos ver a audácia de Hus. Não perca o estudo de amanhã. Fique aqui conectado conosco e também partilhe os nossos estudos. Inscreva no canal se não é inscrito e deixa o teu like, que é muito importante. Deus possa te abençoar e te fortalecer. Um grande abraço. Eu espero por ti amanhã. O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito.